Bem-vindo ao canal Escatológico. Nós devemos examinar aquilo que Deus diz a respeito da sua criação, usando a mesma hermenêutica ou método de interpretação que usamos para estabelecer todos os outros aspectos da doutrina e da teologia. Os crentes nascidos de novo sabem muito bem que Deus criou Adão como um homem adulto do pó da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Não podemos recorrer à alegoria ou metáfora e tentar reconciliar esse relato com o paradigma da biologia moderna, que diz que o homem é fruto de uma evolução, uma macroevolução a partir de uma bactéria. E nós sabemos que a célula mais simples é muito complexa, né? Isso aí já destrói totalmente essa teoria maluca de Darwin. Então não podemos imaginar um cenário em que, de acordo com o plano divino, um chimpanzé ou um primata mais desenvolvido cruzou um limiar evolucionário crítico e veio a se tornar um homem. Todavia, quando os eruditos bíblicos interpretam passagens relacionadas com a cosmologia, eles quase que invariavelmente abandonam a hermenêutica literal histórica e dependem, em vez disso, sem perceber, será? Ou é má fé? Ou é aquilo que se chama de desonestidade intelectual? Então eles, talvez sem perceber, eles dependem daquele modelo proposto pela física e astronomia modernas. Apenas quando aplicamos ao mundo como um todo, a Terra, o Sol, a Lua e as estrelas, a mesma hermenêutica literal histórica que usamos ao examinarmos a criação de Adão, chegaremos a uma genuína cosmologia bíblica. O problema hoje é que os ditos eruditos, eles deixaram de compreender por muito tempo que a teologia não possui uma clara cosmologia bíblica. A teologia que nós aprendemos nos seminários, nunca eles vão ensinar, eles não ensinam esse modelo. A teologia em geral, seja romanista, seja protestante, adotou automaticamente, certo, como uma premissa verdadeira, esse modelo proposto pela ciência moderna. Nós temos mostrado aqui, incansavelmente no nosso canal, que eles tentam harmonizar essa ciência moderna com as passagens das escrituras que tratam da criação. Então isso foi feito de um modo muito arriscado e em claro contraste com a dolorosa abordagem que tem sido normalmente seguida ao estabelecer a posição bíblica correta em outras questões doutrinárias. Bom, porque isso, por exemplo, esse tipo de coisa que tem sido feita, nós vemos aí pastores, né, por incrível que pareça, atacando a terra bíblica. Então eles dão aso a interpretações que, por exemplo, podem dizer que a ressurreição do Senhor é alegórica. Tudo é alegórico. A segunda vinda do Senhor Jesus é alegoria. A ressurreição também é uma alegoria. Eu conversei com um pastor amigo meu que ele dizia que a ressurreição era apenas... ele só acreditava na ressurreição da alma e não o crente em Jesus ressuscitar, né, literalmente. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Esse senhor até já morreu, e era meu vizinho. E aí eu fiquei, né, com isso na cabeça. Um senhor muito inteligente. Mas o que acontece? Porque eles querem conciliar a Bíblia. Então dá aquele negócio, uma esquizofrenia, né?
uma esquizofrenia. Então a Bíblia fala a respeito dos fundamentos da terra. Os fundamentos da terra. Então aqui nós podemos ver que talvez seja o melhor ponto para se iniciar um estudo sobre a terra bíblica, pois nos força a levar certos fatos em conta desde o início que terá um impacto direto, como você interpreta outros versículos importantes a respeito da criação. Então a palavra criação aqui é usada em todo esse estudo para fazer referência a tudo que o Senhor fez nos 4 primeiros dias da criação, exceto a vegetação no dia 3. Isto é, a terra, as águas, o firmamento, os céus, o sol, a lua e as estrelas. Somente quando compreendemos como esses vários elementos se encaixam juntos, um com o outro, de acordo com a palavra de Deus, e não conforme ensinado pela moderna astronomia, nós poderemos dizer que temos uma cosmologia bíblica, ou um verdadeiro modelo da criação. Os anjos devem ter sido criados no dia 1, no primeiro dia. Embora isso não esteja explícito, eles testemunharam a cena em que o Senhor lançou as fundações da terra. E isso ocorreu no dia 1º. Porque quando você vai construir algo, você primeiro faz a fundação. Está escrito aqui em Jó. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos, como homem, e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens entendimento ou inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ninguém sabe. Certo? Essa astronomia moderna é mentirosa, dizendo que tem resposta para todos os fenômenos que ocorrem em nossa realidade. Isto é mentira. O homem jamais vai compreender tudo que Deus criou, senão ele seria Deus. Então há coisas que Deus revelou e outras coisas escondidas. Então ele pergunta para Jó, quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam? Então essa, pessoal, é uma passagem muito importante que se relaciona com a cosmologia bíblica, pois o Senhor a usa na abertura de seu desafio ao homem orgulhoso e ignorante. É aquele que insiste em crer nisto. Isto aqui é símbolo do orgulho e da ignorância do ser humano, certo? Deem aí pulinho de 10 metros, mas é isso mesmo. Tá? Se você crê nisto aqui, você não passa de um ignorante. Ignorante. Ah, você é terraplanista. Não interessa, rapaz. Eu creio na terra bíblica. Ah, porque esse livro foi escrito por homens. É mesmo? E os seus livros do MEC foram escritos por quem? Macacos? Deve ser, né? Já que vocês creem na evolução, você aí cristão boloide, né? Que quer encaixar isto aqui no criacionismo. Deixa de ser burro, rapaz. Você pode até me ignorar, certo? Mas você tem que admitir que isso não encaixa no criacionismo. Tá? O próprio Stephen Hawking falava isso. Se existe algo como a gravidade, que é algo que não existe, então não precisamos de Deus. Ele falava isso. E você está querendo agir justamente
Não, mas isso não importa, o formato da Terra. Não importa, tá bom, então, rapaz, vai para outro vídeo, tá? Vai ver o vídeo aí deixa eu ver aqui, lá do Afeganistão, vai ver aquela coisa lá, tá bom? Para você não interessa isso aqui. Isso aqui é para quem tem a humildade de reconhecer a sua própria ignorância, tá? Porque todos nós fomos submetidos a essa lavagem cerebral aqui, ó. Dessa bolinha de gude aqui, ó. Blue Marble, né? É isso mesmo, né? Então, o Senhor está dizendo nessa passagem, tá? Aos homens reunidos ali, né? Os amigos de Jó, que eles não sabem nada a respeito das fundações da terra. Ninguém sabe isso. Eles não podem vê-las. Não sabem a que elas estão amarradas. Não conhecem suas medidas e não sabem como elas foram lançadas. Não sabem, ninguém sabe. A palavra hebraica para fundações é iakad. Significa fundar, fixar, estabelecer, lançar o alicerce. O Senhor está nos dizer que a terra tem fundações e que elas são reais, substanciais e extensas. Elas até têm uma pedra de esquina. Sem essas fundações, a terra não teria suporte. Isto é uma revelação de Deus, tá? E ao falar de Jerusalém no milênio, o Senhor usa novamente Akkad para significar fundações reais. Tu oprimida, arrojada com a tormenta e desconsolada. Eis que eu assentarei as tuas pedras com todo o ornamento e te fundarei sobre as safiras. Isto está em Isaías 54:11. E esse evento é profetizado e referenciado novamente no livro do Apocalipse. Está em Apocalipse 21:19. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda. Como a terra tem fundações reais, ela ficaria exposta a um grande trauma se tais fundações fossem abaladas, porque as janelas do alto estão abertas e os fundamentos da terra tremem. Isaías 24:18, segunda parte. Isaías faz referência à grande tribulação, quando o Senhor trará grande e terrível julgamento sobre a terra. Na verdade, é somente em tempos de julgamento, pela vontade expressa de Deus, que os fundamentos da terra são abalados. Em todos os outros tempos, esses fundamentos são imóveis. Salmos 104:5. Lançou os fundamentos da terra, ela não vacilará em tempo algum. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de poder. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. Salmo 93:1. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Nenhuma referência nesses versículos é feita em parte alguma da palavra de Deus aos fundamentos do sol, da lua ou das estrelas. Os únicos outros fundamentos entre as obras da criação são os do céu. Então, como está escrito em 2 Samuel 22:8, então se abalou e tremeu a terra. Os fundamentos dos céus se moveram e abalaram, porque ele se irou. 2 Samuel 22:8. As colunas do céu tremem
e se espantam da sua ameaça. Jó 26, 11. A palavra de Deus também fala dos alicerces da terra em 1 Samuel 2,8. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. As colunas da terra parecem ser o mesmo que os fundamentos da terra, ou estão estabelecidas entre esses fundamentos, e elas também estremecem em tempos de julgamento. Porque diz que Deus sacode a terra do seu lugar, e as suas colunas estremecem. Jó 9, versículo 6. Quem mantém as colunas da terra? Está lá no Salmo 75, que diz que é Cristo, pois ele somente ocupará o lugar determinado e julgará retamente. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Salmo 75, 2-3. Então, essas passagens aí, elas mostram que a terra está posicionada sobre fundamentos realmente maciços e imóveis. Isso significa que a Terra não é um planeta, não é isso aqui, tá, pessoal? E tampouco é uma esfera, tá? Ela não se move pelo espaço, não orbita em torno do Sol. E também ela não faz isso. Não gira, rapaz, gira rápido, hein? Não gira em seu próprio eixo. Tudo mais na criação se move em torno da Terra, tá? Porque a Terra ela é um disco. A Terra é um disco terrestre. Isto aqui é a nossa Terra. Isto não é um modelo da Terra. Isto é um modelo da Terra, tá? Certo? O formato é esse aqui. Tá? Sol e Lua pequenos a nos orbitar. Então, tudo, a Terra é imóvel. Agora, tudo mais na criação se move em torno da Terra, ou em relação a ela. Mas a própria Terra é totalmente estacionária. A Terra bíblica, ela é estacionária. Ela é estacionária, imóvel, e é um círculo plano. É um disco terrestre. Fica a dica.